Então, hoje, dia 6/9, vamos continuar, dando a continuação à aula de ontem a respeito de equações polinomiais do segundo grau, de um tipo bem específico, ax ao quadrado igual a b. Então, a hora que chegar, hoje nós vamos resolver alguns probleminhas, tá? Ontem eu tinha passado como que a gente resolve. Hoje a questão é um pouquinho mais embaçada. Porque além da gente resolver a conta, a gente vai ter que montar a conta. A resolução de problema, ela é um pouquinho mais complexa. Está copiando? Uai, mas como é que você copia olhando para a tela, para a parede do fundo? Tem espelho? Sei. E os R$10 também estavam dentro da bolsa, né? É que eu estava escutando a conversa de vocês enquanto você estava copiando. Nossa! Vamos lá, pessoal. Então agora a questão é, a gente vai ver alguns probleminhas, e os probleminhas que a gente vai ver vão ser meio parecidos com esse, que no fim das contas os exercícios eles vão parecer assim. Mas é muito comum os exercícios de área estar relacionados ao problema de x ao quadrado aqui, de equação do segundo grau, tá? Porque quando você multiplica um lado pelos outros, a gente vai ter lá no final um tal do metro quadrado. A gente está trabalhando com área. Isso aqui remete a essas questãozinhas do x ao quadrado também, tá? Então é muito comum problemas de áreas, tá? Relacionados à equação de segundo grau. Esse é um primeiro exemplo. Vou colocar até aqui um primeiro. Ok? Depois a gente vai resolver mais uns 2 ou 3. E aí eu volto para a resolução simples, que eu acho que vocês ainda não conseguem simplesmente resolver uma conta dessa aqui. Mas vamos lá. Um retângulo de dimensões de x mais 1 centímetros e x menos 1 centímetro tem uma área de 143 centímetros quadrados. Qual a medida de cada dimensão? Deixa eu dar um destaque aqui para a dimensão. Quando fala de dimensão, no caso de um retângulo, eu vou ter... Deixa eu grifar aqui de novo para ele ficar reto. Eu vou ter altura e comprimento. São duas dimensões. Lembra que eu falei lá quando a gente estava vendo de capacidade, que alguns, quando a gente vai falar de capacidade ou de volume, além de altura e comprimento, eu vou ter profundidade? Tá? Aí são 3 dimensões. No caso de área, são só 2. Então eu tenho base e altura, ou largura e comprimento, não importa o nome. O fato é que são 2. Um lado aqui para cima, um lado aqui para baixo. Um lado de comprido, um lado de conhem. Nossa, nunca eu falei isso. Vamos lá. O fato é o seguinte. Vamos ler o exercício de novo. Mas ele fala... E aí aquele negócio que eu sempre falo para vocês. Professor, precisa desenhar? Não. Não precisa desenhar. Mas, porém, todavia, contudo e entretanto, se você desenhar, a coisa começa a ficar mais fácil. Então, um retângulo de dimensões x mais 1. Então, vou colocar aqui um dos lados, eu vou colocar x mais 1. Tá? Esse lado aqui vale x mais 1. Só se eu colocar aqui, não tem problema. A questão é que você tem que entender, tá? X menos 1. Por que eu coloquei o x menos 1 aqui e o x mais 1 aqui? É uma questão meio de preciosismo do professor. Esse lado é maior. Se esse lado é maior, é mais 1. Esse lado é menor, então ele vai ser menos 1. Foi só isso. Mas se inverter, vai calcular igual do mesmo jeito, tá? Vamos lá. Tem uma área de 143. Então a área aqui dentro, 143 centímetros quadrados. Isso aqui é a área. Isso aqui é a resposta para a multiplicação desses dois lados.
Lembra de retângulo? Se eu tenho assim, ó, 4 e 5. 4 vezes 5, 20. A área é 20. Certo? Então, se eu multiplicar um lado pelo outro, vai dar 143. Qual é a medida de cada dimensão? Presta atenção aqui, gente. Não estou querendo saber o valor do x. Ele está pedindo para calcular o valor do x? Não. Ele quer saber quanto que mede esse lado e quanto que mede esse lado. Só isso. Só que para encontrar o valor desses lados, eu vou precisar encontrar o valor do x. Só prestem atenção no que eu vou falar. O x não é a resposta. O x é a parte da resposta. Eu preciso encontrar o x, vamos supor que dá, sei lá, 20. Um lado vai ser 19, o outro lado vai ser 21. Se o x é 20, 20 menos 1, 19. 20 mais 1, 21. Então, eu vou encontrar o valor do x. A hora que eu encontrar o valor do x, eu somo 1 para achar esse lado, eu tiro 1 para achar esse lado. Tranquilo? Entenderam todo o plano? Então, bora fazer agora. Vou fazer em azul, tá? A resolução eu vou colocar em azul. Então, eu tenho que x mais 1 vezes x menos 1 é igual a 143. Bora lá entender, galera. Área de retângulo não é um lado vezes o outro? Lembra que eu fiz o desenho aqui? Vou fazer um desenho diferente, mas igual. Aqui é 4, aqui é 5. Como é que eu calculo a área? 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Se eu multiplico os lados, eu encontro a área. Se eu multiplico esse lado vezes esse lado vezes esse, eu encontro a área. Conseguiram entender a montagem? De novo, gente, vou falar o que eu tinha dito no início da aula. Nós estamos com resolução de problemas. Uma coisa é eu apresentar a conta prontinha para vocês, ó, resolve. Você vai lá e resolve. Outra coisa bem diferente é você dar um problema para ser resolvido. O problema para ser resolvido, você precisa montar a conta. Depois que você montou a conta, você precisa resolver. É uma etapa a mais. E eu diria que é mais difícil. Porque você precisa ler, entender o que está sendo escrito e montar uma conta. Precisa raciocínio. Isso daqui, depois de montado, para professor de matemática e para quem gosta de matemática, isso aqui é fácil. A parte difícil já foi. A parte difícil foi montar essa conta. Que é ler o problema e montar a conta. Resolver é para ser fácil. Bom, vamos lá. Vamos resolver a parte fácil. Pessoal, já foi falado, mas geralmente alunos esquecem. Tá? Isso aqui a gente chama de produto da soma pela diferença. Já ouviram falar isso? Não. Produto da soma pela diferença. Foi nosso assunto no primeiro bimestre. Então, eu vou pular uma linha. Vou vir para cá, mas eu vou escrever nessa linha aqui também. Deixa eu só apagar esse risquinho. Foi para explicar. E se eu deixar ele ali, vai ficar parecendo fração. Então, eu vou pular uma linha e já vou direto para a resposta. Depois eu venho uma linha aqui para explicar como que a gente consegue fazer sem pular essa linha. Quando eu tenho um produto, ou seja, uma conta de vezes de uma soma por uma diferença, veja que os valores são iguais. X e 1, x e 1. A única diferença é um é mais, outro é menos. Por isso que a gente fala de produto da soma pela diferença. Eu vou fazer o seguinte, ó, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. X vezes x dá x ao quadrado. 1 vezes 1 dá 1. Isso aqui já é a resposta. Eu vou direto para a resposta. Professor, mas eu não guardo isso. Se você não guarda isso, você tem que aumentar uma linha de conta. Você tem que fazer assim, ó, x vezes x. X ao quadrado. X vezes menos 1. Menos 1x. Aí você vai para o outro. 1 vezes x. X. Mais 1 vezes menos 1. 1 mais vezes menos dá menos. 1 vezes 1 dá 1. Tá? Vai ser igual a 143. Só que o que acontece aqui? Ó? Eu tenho mais x e menos x. Eles se anulam.
É como se fosse 1 menos 1. Vai ficar x ao quadrado, vai ficar o menos 1. É igual a 143. Ok? De boa? Então bora lá de novo. Vamos apagar e fazer tudo de novo. Que legal. Vamos patrolando tudo aqui. Ó. Tá? Deixa eu anotar aqui, ó. O assunto que eu tô falando. Como é que eu vou escrever? Onde que eu escrevo? Onde que eu escrevo? Vou escrever no quadradinho aqui, ó. Caso vocês queiram estudar, a gente viu isso acho que no primeiro ou no segundo bimestre. Mas eu acho que foi no primeiro bimestre. Tá? Ele é produto da soma pela diferença. E não coube. Produto. Encolhe aí. Da soma. Gostaram, né? Pela Nossa, o maior. diferença. Mas coube, era o que eu queria. Tá? Caso vocês queiram estudar. O que esse produto da soma pela diferença diz? Isso aqui é para ficar mais fácil. Eu costumo falar que quem sabe mais faz menos conta. Se você reparou isso aqui, ó. Um é mais, o outro é menos e os números são iguais, tá? Você vai fazer assim, ó. Quadrado do primeiro, quadrado de x, menos quadrado do segundo. 1 vezes 1 dá 1. Tá resolvido, a gente pode seguir daqui para lá, tá? Então, isso daqui é para eu ir direto para a resposta. Se eu não sei esse produto da soma pela diferença, eu tenho que fazer a conta passo a passo. Como é que é o passo a passo? X vezes x. X ao quadrado. X vezes menos 1. Mais vezes menos, menos 1 vezes x. X. Aí, 1 vezes x. 1x. Ou simplesmente x. 1 vezes menos 1, mais vezes menos, menos. 1 vezes 1 é igual a 143. Se você não souber 1 vezes 1, tem que apanhar na bunda, né? De cinta ainda. Vamos lá. O que acontece? Por que dá isso daqui? Porque aqui eu tenho mais um x e aqui eu tenho menos um x. É como se fosse 1 menos 1. Então isso aqui some. O que vai acontecer? X ao quadrado menos 1, que era a resposta que eu tinha falado. Se você sabe isso daqui, ó, você vai direto para a resposta. Tá? Você vai direto para isso daqui. Bom, se vocês repararem, já está começando a ficar com essa cara aqui, ó. Já x ao quadrado é igual a b. Eu tenho x ao quadrado, tá? Mas eu tenho um número aqui. Vamos jogar ele para lá, ó. Vai ficar x ao quadrado é igual a 143, está menos 1? Vai ficar mais 1. Oh, meu Deus. X é 144. Pessoal, eu vou fazer duas coisas aqui, ó. Eu somei, mas eu estou tirando esse ao quadrado. Se eu estou tirando esse ao quadrado, mais ou menos raiz quadrada de 144. Quadrada. Ok? Por que ontem você falou que isso era fácil? Porque tem coisa bem pior. Acredite em mim. Eu sei. Como acreditar no Não, professor? tô acreditando que você falou que isso era fácil. Isso é fácil. Não, se isso for fácil, Qual que é a raiz quadrada de 144? É 4. Ou nós já fez isso. É X, professor, é X. É um número. É tudo. Você não sabe, rapaz. Você não vai. Vamos lá, pessoal. É X, professor. O problema talvez seja esse, pessoal. Tem muito assunto aqui que vocês já viram
Ele não prestou atenção na hora, né? Tem muita conversa enquanto eu tô falando. Silêncio natural, uma vez. Ai, joga amigo, joga. Oi. Pronto, gente? Então tem muito assunto para trás que a gente tem como se vocês soubessem, tá? E aí vocês têm dificuldade no assunto lá atrás para chegar até aqui. Depois eu volto de novo para cá e vou falar para vocês a única coisa que eu estou ensinando de fato, tá? Só tem uma coisa dentro disso tudo aqui que é novo. É bem aqui, ó, nessa linha. O resto é tudo igual. Bom, vamos lá. Raiz quadrada de 144. Eu sei que é 12. 12 vezes 12 é 144. Mas se eu não sei, como é que eu faço para descobrir? É aquela continha que a gente faz assim, ó. 144 é um rascunho, faz um risquinho. Aí você começa a dividir. Divide por 2. Dá 72. Divide por 2. Dá 36. Divide por 2. 18. Divide por 2. Dá 9. 9 é ímpar, não dá para dividir por 2. Vou dividir por 3. Dá 3. Dividido por 3 deu 1. Essa parte tem um número. Tá, professor? Mas aonde que está o 12 aqui? A raiz é quadrada. A cada 2 números iguais eu separo 1. A cada 2 números eu separo 1. A cada 2 números eu separo um deles. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3, 12. Nossa, já sei. Também precisa estar falando. Pode ser verdade, menino. Aí, ó, tá esse valor aqui, tá? É assim que a gente calcula. Quando aparecer lá, sei lá, raiz quadrada de 576, como é que você vai saber que é 26? Pega o 576, sai dividindo ele. Acho que 576 a raiz quadrada é 24. Mas enfim, um outro jeito de fazer, assim, chutar. Raiz quadrada de 144, deixa eu fazer aqui, ó, 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 4, 4, 1. Opa, de fato, 12 vezes 12 dá 144. Ok? Deixa isso daqui ou apago? Pode apagar. É rascunho, tá? Pode apagar. Isso aqui é aquela historinha que eu falei para vocês. Eu não vou precisar ver isso. O que eu quero ver é isso aqui, ó, na hora que vocês forem resolver. Bom, vamos lá. Pessoal, primeiro eu vou falar da resolução. Resolução de equação. Por enquanto, mesmo a equação de segundo grau, o que vocês vão ter que trabalhar é o seguinte: precisa isolar o x, deixar o x sozinho e o número do outro lado. X é igual a não sei o que. É igual a equação do primeiro grau. Então eu tenho aqui, ó, falando de resolução, x mais 1 vezes x menos 1. Ou a gente faz o chuveirinho, propriedade distributiva. Já fizemos isso aqui, não é a primeira vez que vocês veem isso. Já vimos bastante isso, tá? Então isso daqui, dessa linha para cá, não é para ser difícil. Qual é a parte difícil? Assim, daqui para cá, dessa linha. Tá? Não pensa em toda a conta, pensa só em uma linha. Daqui para cá, o que tem de difícil? X vezes x, x ao quadrado. Isso é na cabeça. 5 vezes 5. Eu não posso escrever 5 ao quadrado? Pode. Porque 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Meu Deus, que... Então, x vezes x, x ao quadrado. Ok? Graças a Deus, menos uma aula. Meu pai do céu, amém. Vamos lá, pessoal. De novo, linha por linha. Não fica pensando em tudo, não. Tá? Linha por linha. Daqui para cá, tá tranquilo? Tá? O que aconteceu aqui, ó, quando eu fui somar esses 2x, quando eu fui somar esse...
Termina de conversar, pessoal, depois eu dou aula. Tá muito chato, gente. Eu não quero chamar atenção, mas puta que pariu, eu vou falar besteira. Como é chato isso, não? Termina de falar aí. Termina o assunto, pelo amor de Deus. Se você ficar falando em cima de mim, tá dando não. E aí parece que vocês ficam esperando eu falar para falar em cima. Eu vou tentar de novo. E eu acho que eu vou ter que mandar para coordenação, porque não tem educação, não tem respeito. Terminou, Lianche? Professora, quem tá conversando aqui atrás é todo mundo, né? Eu não. Como é que você sabe? Vamos lá, pessoal. Daqui para cá. Duas coisas. Ou você sabe, lembrou lá do produto da soma pela diferença e chegou direto nessa resposta. Ou você simplesmente fez mais x menos x, cortou e chegou nesse resultado. X é um quadrado. Não tem mais. Tá? Não cortou, desceu. Não cortou, tá aqui. Igual a 143. Dúvidas? Vai descobrir o valor do X. Da linha daqui para cá. Dúvidas, gente, do que foi feito? Letra para um lado, número para o outro. O menos 1 foi para lá. Difícil? 143 mais 1. Diga, letra. Ali em cima, você pode colocar o 2x quando ele separa? Não entendi. Ali onde em cima botou o 2x. Ah, é que um é mais ou tem menos, né? Mas Só... você pode colocar mesmo que seria. Se fosse 5x menos 5x, não daria 0? Somar 0, tirar 0, você pode cortar. Qualquer número, se for igual a 1 é mais ou tem menos, se você está somando, pode tirar. Ok? Bom, somei 1. Aqui não precisa nem perguntar, né? Então, nessa linha aqui, ó, que tem a única coisa que eu ensinei ontem, de diferente. O que foi de diferente? Tirar esse 2. Para tirar esse 2, você coloca mais ou menos raiz quadrada do outro número. É só isso que tem de novidade. Ah, professor, eu não sei raiz quadrada de 144. Já vimos como que extrai. Tá? Ou você sabe de cabeça, ou vai chutando valores um vezes o outro, ou então faz aquele esqueminha que eu falei, né? 144, faz um risquinho, vai dividindo e encontra. Tá? Bom, vamos para a resolução do exercício. Nós estamos tratando, pessoal, de medidas. Não existe medida negativa. O menos 12 não serve como resposta. Ele resolve o problema matemático da conta. Mas o problema aqui, ele fala de medidas. Não existe medida negativa. Ninguém mede menos 1 metro. Ninguém anda menos 1 metro. Não tem jeito de andar negativo. Ah, mas andou para trás. Não, ele andou 1 metro para trás. Mas andou positivo. Ok? Vamos lá. Então, a única resposta que vai servir vai ser o 12. Uma das dimensões é x mais 1. Quanto que vale o x? Um dos lados vai medir 13. A segunda dimensão é 12 menos 1
Quanto que é 12 menos 1? 11. 12 menos. Ok? Então vamos lá, de novo. Agora juntando tudo. Essa parte aqui é resolução daquilo que a gente montou. O que eu disse para vocês é o seguinte: o que é difícil na matemática é montar. Isso daqui é difícil até explicar, porque cada problema é de um jeito. Cada problema vai ter suas nuances, os seus detalhezinhos. E isso a gente precisa ler o exercício e montar a conta. Essa é a parte difícil. Toda essa parte aqui é mecânico, é sempre igual. Sempre você vai fazer as mesmas coisas. O que é difícil é montar essa parte azul. A parte que está em vermelho aqui para baixo é fácil. Bom, chegamos num resultado. Mais 12 e menos 12. O menos 12 não serve porque a gente está falando de medida. Isso que eu escrevi é uma coisa meio automática. A gente nem escreve muito isso. A gente vai direto aqui para a resposta. Um lado é 13 e o outro lado é 11. Será que se eu fizer 13 vezes 11, eu estou falando que esse lado aqui vale 11 e que esse lado aqui vale 13. Se eu fizer 13 vezes 11, 11 vezes 13, vai dar 143? 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Se eu somar, 143. Está provado. Um lado do retângulo é 13, o outro lado do retângulo é 11. Professor, tudo isso para descobrir isso? Sim. É justamente isso. E esse é um tipo de problema que a gente está falando de área. É um cálculo muito comum, por exemplo, em engenharia civil. Que você tem que calcular alguma coisa para construir. Na verdade, tudo que for área, invariavelmente, com os problemas que a gente vai resolver, vão acontecer equações do segundo grau. Vamos para um segundo exemplo? Copiaram? Não. Eu vou apagar essa parte que está na margem, porque ela não... Ela é rascunho, né? Tomar cuidado aqui para não exagerar. Mais uma linhazinha. Poderia até colocar aqui, ó. Tem como mais pra baixo? Tem. Só para encerrar, como é uma pergunta, né? Tá perguntando lá, qual a medida de cada dimensão? É 11 e 13, mas vamos colocar assim. Resposta. As dimensões são 11 e 13 centímetros. São. Peraí, deixa eu apagar aqui e melhorar. São 11 e 13 centímetros. Pode. Já deve ter copiado. É.
Também, dois cabeças na frente, parece um gato. Pra que essa assim? Tem que ser mais um. Descravando os outros. Nossa, todo mundo na frente. Não tá, não. Minha avó. Vai saber. Tá vendo um green? Falou da avó. Já falaram para vocês a respeito de amanhã? Não. Falar Falaram que não ia ter aula, né? Tá, vamos lá. Por partes. Amanhã, 7 de setembro, é um feriado nacional. Porém, é dia letivo. Ou seja, conta presença. Até ontem a gente não tinha a informação correta, mas agora a gente já tem. Vai haver um evento lá na Praça Odemir Hortolã. Tá? Isso, para baixo ali do Banco do Brasil. Como que funciona? Como que vai funcionar? Amanhã, todos os alunos da Parecis vão 7 horas para lá. Da manhã? Sim. Vai ter um ato cívico, cantar o hino, alguma apresentação, tá? E após o encerramento desse ato cívico, os alunos vão ser dispensados, aí vocês voltam para casa. Não sei quanto tempo vai levar. E você daí deve procurar o professor do primeiro horário. Quem que é o professor seu que vai dar a primeira aula? Português. Ciência. Ah, não. Ciência. Como é que é o nome? Marisa. Procura a professora Marisa para ela anotar o seu nome e te dar a presença, tá? Então ela vai ter uma lista lá, vai anotar seu nome. Quem encontrar ela, a gente vai estar todos juntos lá, os professores. Você vai até ela vai anotar seu nome e depois ela vai pôr a sua presença. Quem não for, fica com falta. É um dia letivo, tá? E é só isso. Geralmente esses eventos não costumam demorar muito mais do que 1 hora, meia hora, 1 hora, tá? E aí tá todo mundo liberado para curtir o resto do feriado. É isso. Ok? Pode passar mais. É convite. Eu coloquei primeiro no outro? Eu fiz a conta aqui, esqueci. O que eu fui fechar? De mim, encosta. Peraí, deixa lá, achei. Vai tomar que deixar dar um lugar. Dois. Ó, pra confiar, hein? Eu respeito. Nossa, eu tinha copiado. Vai ser, ó. Ô professor, o Vitor tá pegando as coisas da minha e querendo pra ela. Quem é o nome aí? Quem? Professor, você que não emenda o feriado. Mas pode emendar. Pra mim podia emendar até o Natal, não dá? Eu também. Nossa,
Tem. Não tem, não. Amanhã não vai ter aula. Amanhã é. Mas quinta, sexta vai estar aula. Então, não podia ter, não. É só aparecer que vai estar lá trabalhando. Todas as escolas. Ô, doido. Eu olho. Até que também vai ter. Vou até tomar banho. Vou até tomar banho. Vai ser limpo. Sei, professor, tem que sair daqui ou vai ir lá? Vai direto lá. Eu não vou não, professor, tô morando lá no Itália. E lá nesse canchucha. Peraí, eu tenho que ir sozinha? É, lá nos cochichas dos cachorros. Vou demais. Nossa, eu queria nem ser escola levar, mas vocês vão levar. Professora, vai ter que sair assim no colégio. Vai falar pra gente assim, ó. Vai ter aula. Eu vou ter muita certeza. Eu acho. Um por vez, pessoal, podem ir. Deixa eu melhorar. Ah, já copiou? Copia? Tá, deixa assim. Você é a cabeça da frente, tem que copiar. Você jogou a tarefa, eu vou jogar também. Não correu. Pronto, galera, copiado? Sim, a primeira linha. Chega na série história. Vamos lá, pessoal. Professor, resolve com nós. Esse ainda eu vou resolver sozinho aqui. Vou resolvendo junto, vamos lá. Primeiro ele fala a respeito de um terreno retangular, né? Sim. Fica mais fácil, galera, se a gente vai desenhando. Então, imagina que é um terreno retangular. Desse jeito. Qual que é a frente dele? Do jeito que você quiser. Vamos lá. Um retângulo retangular possui área de 209 metros. Então eu já sei que o terreno aqui vale 209 metros quadrados. Queria tanto que vocês aprendessem isso. Vai ser tão bom para a vida de vocês na área de matemática. O rapaz ali não para de jogar. Estou chamando a atenção e está olhando para o outro lado. Aqui não para de conversar. Gente, eu peço para vocês crescerem aqui, ó, mas é cada vez pior. É o tempo todo assim, achando, gente, vocês não devem nada para mim, não, é para a vida de vocês. Vocês vão colher o que vocês estão plantando, gente. O que eu posso fazer é dar um puxão de orelha em vocês, assim, olha, se toca, se liga, isso aqui é um negócio novo. É algo que vocês precisam aprender para matemática. Se vocês não aprender, azar de vocês, não o meu. Bom, vamos lá. Sabe-se que as dimensões do terreno, só pode ser, né? São x mais 4. Então, vou colocar aqui, ó, x mais 4 e x menos 4. Nem sempre vai ser assim, tá? Mesmo número, só um mais, outro menos. É que, por enquanto, para as contas ficarem do tipo ax ao quadrado é igual a b, que é o tipo que a gente está estudando, esse tipo aqui, ó. Para ficar nesse formato, acontece de os exercícios terem essa característica. Fica um mais 4, o outro menos 4. Se fosse mais 3, seria menos 3.
tá? Mas nem sempre vai acontecer isso. Quais são as dimensões do terreno e o perímetro dele? De novo, um lado vezes o outro vai dar 209. Então, x mais 4 vezes x menos 4, nesse caso vai dar 209. Um lado vezes o outro dá área. Como é que resolve isso? Produtos notáveis, produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, é 16, tá? 4 vezes 4 dá 16. Se você não lembrar, 209. Se você não lembrar desse produto notável, aí você tem que fazer aquele esqueminha, esse vezes esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Só se você não lembrar do quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, tá? Nem vou fazer essa conta que eu vou direto para cá. Letra para um lado, número para o outro. Então vai ficar 202, x ao quadrado é igual a 209 mais 16. Mudou de lado, mudou de sinal. Quanto que dá 109 mais... É isso? 209 mais... Dá 225. 225. Ó, 9 mais 6, 5, vai 1. Dá 2, né? 2. Deixa eu apagar aquele 1 ali, ó. Sim. E colocar 5. Aqui tem um x ao quadrado, né? X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 225. Aqui, desse jeito é mais rápido. Qual que é a raiz quadrada de 225? 5. 5 vezes 5 dá 225? Não. Então vamos lá. Quando você não sabe, É fazer aquele negócio de... é fazer aquele esqueminha. O ideal aqui seria dividir por 3, mas eu vou pela cabeça de vocês. Provavelmente vocês vão dividir por 5. 225 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Sobra 2. 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. Então o resultado da divisão deu 45. Dividido por 5 dá 9. Eita! Abre a porta. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Pessoal, nós estamos aqui para divulgar o mês de setembro. O Setembro Azul, né? O mês que a gente vai estar conscientizando, valorizando a pessoa surda, né? É o mês da visibilidade da comunidade surda. Por que o mês de setembro? Não é por acaso, tá? Porque nesse mês nós tivemos muitas conquistas, como o dia 10, Dia Mundial da Língua de Sinais, o dia 26, que é o Dia Nacional do Surdo, o dia 30 ali, Dia Internacional do Surdo e também do Tradutor e Intérprete, tá? Foram muitas lutas e, graças a Deus, conquistas. Antigamente, então, não tínhamos, não era reconhecida a Libras e até mesmo era proibida. Então, a partir da lei, né, em 2002, sancionada pelo presidente, né, Fernando Henrique, então foi reconhecida a Libras como um meio legal de comunicação. Ela é uma comunicação, ela é uma língua completa, tá? A Libras, ela não é universal, tá? Cada país tem a sua. Então, a nossa Libras, Língua Brasileira de Sinais, ela é independente aqui no Brasil, tá bom?
Viviane, quer mais? A palestra dia 14 vai ter uma palestra aqui na escola, que vai vir um professor surdo, o Guilherme. Ele vai estar explicando o que é Libras, ele vai explicar também a história dele, todas as barreiras que ele teve que enfrentar até se formar, e ainda hoje em dia sendo um profissional formado já, com experiência, mesmo assim ele encontra barreiras, ele vai estar explicando sobre isso. E também vai vir uma professora surda também, a Camila, ela vai estar contando um pouco também da história dela, e também vai vir um profissional da saúde, que ele vai explicar a diferença entre surdez e mudo. Porque muitas pessoas confundem, né? Ficam, mudinha, a pessoa não é muda, ela é surda, né? E aí acaba errando. E aí ela vai explicar exatamente o porquê é errado falar mudinho. Um resumo é que a pessoa que é muda, ela tem algum problema, uma deficiência nessa região. Seja na cordas vocais, seja alguma coisa nessa região que é onde a gente produz o som. A pessoa que ela é deficiente auditiva, ela é surda, ela tem alguma deficiência nessa região, na audição. Então é totalmente diferente essa região com essa. Uma não tem nada a ver com a outra. Aí vem a pergunta, então se ele não é mudo, por que ele não fala? Ele não fala porque desde quando nós somos bebês ou crianças, algum responsável pela gente fica repetindo palavras e a gente vai aprendendo. E aí, o que acontece com o surdo? Ele não teve essa informação. Ele não foi passado, porque ele não escuta. Aí a mãe, ou o pai responsável, vai lá e vai ensinando sinais. Tipo assim, uma criança, em vez de a mãe ficar mamãe, a mãe de um surdo vai pegar e vai fazer mamãe, papai, vai fazer mesa, cadeira, vai fazer os sinais para eles. Então, por isso que o surdo, ele não fala. Então, tipo assim, se alguém fala assim, mudo, corrige, fala, não, ele é surdo, ele tem problema aqui. Se ele fala, ele grita e fala, então ele tem tosse. Se quando ele tá rindo, ele sorri, ele tá feliz, eufórico, começa a sair algum som, quer dizer que ele tem voz, ele só não aprendeu a falar. Então ele não é mudo. Beleza? Pessoal, só para reforçar, então a pessoa... o que eu queria reforçar é o seguinte, é pessoa normal, ele só tem uma limitação, mas não é incapaz, ele é muito capaz. Nós temos professores formados, graduados, entendeu? Tem vida normal, casado, tem filhos, estudam, são graduados, né? Se formam, então eu queria muito que vocês respeitassem a diversidade, a diferença. Todos nós somos diferentes. E que bom, né? Então a gente não somos todos iguais, senão o mundo não teria graça. Então vamos respeitar, vamos saber olhar com outros olhos, tá bom? Eles não são incapazes, eles são normais, única coisa é uma limitação. Como tá? todos nós temos também, né? Nós também temos limitação, usamos óculos, né? Tem uma galera aí que é boa em matemática, né? Ou tem uma certa limitação? Isso, obrigado, professor, pela contribuição. Então, agora vamos praticar um pouco? A luz está batendo no olho. A luz. Vamos praticar então, aprender o alfabeto manual aí, todos. Agora vamos pegar um pouquinho a Libra, o alfabeto como a gente falou aqui na sala. A gente vai treinar. A letra A, D, C, D, aí tem uma barriguinha, é um indicador para cima, D, E, F, o dedão para fora, F, G, o H, ó, o dedão aqui no meio e dou uma voltinha, H. Sim. Dedão. Ixi, minha letra é feia. I, J, eu desenho um J no ar, J, K, que aí lembra do H que dá uma voltinha? O K eu dou um pulinho, K, L, M, N, O, P, ó, P. Lembra do H, do K, agora o P. Isso. Q,
o dedão pra dentro. E. Ó, ele tá falando. O F, dedão pra fora. E o T, dedão pra dentro. T, U, V, W, ao X. O indicador eu dobro, vira a mão e puxo. X, Y e Z. Alguns cumprimentos, então, para dar um oi, ó. Se você encontra uma pessoa surda, dá um oi, que legal, ó. Ó, Kaique, oi. Tudo bem? Olha, quando eu vou perguntar se tá tudo bem, eu só vou falar que tá tudo bem, né? Tudo bem? Ó, bem na boca, de novo, vou fazer. Tudo bem? Ai, 2 movimentos. Bom dia, que é o sol nascendo. Bom dia, isso. Boa tarde, que é o sol se pondo. Ou eu posso fazer sem o braço lá embaixo, ó. Boa tarde. Boa noite. Ó, vem na boca. Boa noite. Aí quando eu vou falar meu nome pra alguém, ó, meu nome ou meu nome. Então eu posso fazer tanto com a mão assim pra frente, né? Ou eu posso fazer com a mão pra trás. Tanto faz. Tipo, quando eu vou falar meu nome, olha aqui pra mim. Aqui, ó. Meu nome ou meu nome, vi. Aí quando vocês vão falar o nome de vocês, vão fazer meu nome, aí vocês escrevem o nome de vocês. Podem treinar no alfabeto. Tá? Não treinei E é isso, pessoal. Uma forma de agradecer, ó. Obrigado, sinal de obrigado. Palmas em libras. E quando tem um surdo, a gente faz assim. Prof, então obrigado pelo espaço. Obrigada, galera, pela atenção. Nada. Tchau. Ó, de nada em libras. De nada. É, isso aí, rapaziada. Assim, ó. Tchau. Apaga, Levi. Apaga. Bora lá, galera. Deixa eu ver quanto tempo falta de aula, só para eu encerrar esse exercício. Acabou a aula. Ok, ixi, 20 minutos? Dá tempo de eu explicar mais uns 3. Não dá não, tá 5 minutos. Vamos lá, galera, presta atenção aqui, ó. Por 3 dá 3, por 3 dá 1. Raiz é quadrada, então separa o 5, separa o 3. 5 vezes 3 é 17. Bom, vamos lá. Tá só testando. Pessoal, mais ou menos 15. Só que como a gente está medindo, está lidando com medida, não pode ser mais ou menos. o menos não serve. Então, menos 15 vai ter que ser mais. Não serve, tá? Ele é a resposta para esse problema, mas não para esse daqui, que é o exercício. Ok? Quais são as dimensões? Veja, esse lado aqui, ó, deixa eu colocar em vermelho. Esse lado é 15 mais 4. 15 mais 4 dá 19. Esse lado é 15 menos 4. Dá 11. Então aqui, como resposta, a primeira resposta são 2 perguntas, né? Sim. Quais são as dimensões? As dimensões. Ixi, melhor eu apagar e escrever de novo. Concordo. As dimensões são 11 e 15 metros. E o perímetro, o que é perímetro, gente? Área, professor. Não.
A área é 209. Perímetro é a soma de todos os lados. É isso aí, tio. Então, ó, 19 mais 11 dá 30. 30 mais 30, 60. 30 mais 30, o perímetro é 60. Muito é massa, é? Ok, galera? Aham. Copiaram, galera? Ixi, dá tempo de eu fazer mais um ainda. Então tá, a próxima aula então é a prova. Oi, vocês falaram que não precisa explicar mais? Eu perguntei. Não, o sal. Dá prova pra ele. Eu não. Esse vai Foi Rian. Vão ir, aí você vai jogar a culpa pra cima de mim, irmão. Pode ir pra lá, mas vai gostar de passar de novo. Se não, não pode. Ei, salve rapaziada. Deixa o like. Salve rapaziadinha do canal, eu sou o Robson, se inscreve, deixa o like aí. Isso Pessoal, copiados? Copiei nada não. Pois é, eu não sei. Ei, pessoal. Pessoal que tá em pé, pode ir lá na coordenação direto, lá assinar a advertência. Gente. O que vocês estão fazendo? A aula tem 20 minutos, vocês estão loucos? Para com isso, gente. Acabou a aula não é recreio também não. Copiaram já? Não. Copiei. Copiei não, copiei mais. Vê se vocês conseguem entender essa linha azul que está ali embaixo. Eu quero ir linha por linha para ver se vocês estão conseguindo fazer. Eu sei, eu acho. Não. Quadrado do primeiro, quadrado do segundo. Tá? Então 2 vezes 2, 4, x vezes x ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Sempre que tiver isso daqui vai acontecer isso. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Professor, não entendi. Se você fizer o chuveirinho, tá, de todos eles, você vai chegar nesse resultado. Isso aqui é produto notável, produto da soma pela diferença. Aí o sinalzinho de igual. Mesma coisa, ó. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. X vezes x, x ao quadrado. 1 vezes 1, 1. Quadrado do primeiro, tá aqui. Menos quadrado do segundo, tá aqui. E agora, como que resolve? Letra para um lado, número para o outro. Então, 4x ao quadrado menos x ao quadrado é igual a 1, aliás, menos 1, né? Mais 25. Dá uma olhadinha nessa linha, vocês conseguem entender. Só não entendi o 4. 4? Dessa linha daqui para cá? 2 vezes 2. Ah, tá, meu 4 tá feio. Pessoal crítico de 4. Isso. Dança, gatinho, dança. Nada.
Tranquilo aqui, gente? Tranquilo aqui? É, a coisa lá de cima, né, pessoal? Vai vendo linha por linha, pessoal. Vocês estão entendendo? Tô entendendo até a segunda, a terceira não. Eu não entendi nada. Qual que vocês A entendem? terceira eu não entendi. Ah, é, Daqui tô ligado, pra cá? é a soma do menos 1 mais o 4, tira 1. Ai, 3. Fica menos 25, tira 1. 4. Tá vivo. E agora? Não, uma fração não. Só que não. O 3 que está multiplicando, passou dividindo. Quanto que é 24 dividido por 3? Nossa, não faço ideia. É 12, não, é 6. 8. 8 vezes 3, 24. E agora, o que eu faço? Tem que tirar aquele x ao quadrado, né, pessoal? E aí fica mais ou menos Raiz quadrada de raiz quadrada de 8. Por enquanto, pessoal, isso daqui É a resposta. vai servir como resposta. Mais pra frente vai ficar 2 raiz de 2, tá? Aí tem o conjunto solução. Vai ficar menos raiz de 8 mais raiz de 8. Ok? Ok, deixa esse negócio aí. Eu tenho que passar agora as atividades só. Ontem eu passei 2 páginas. Vou passar mais 2 páginas. Para casa, vai deixar aquele lá pro dia 13, deixa pro dia 14 isso daí. Uhum. Paz de Deus. Pessoal, o Max Desafio por enquanto não, tá? O que é mais difícil, né? Esses Max Desafio eles pegam 6 mais 7 dá 13, né? 13 não, pessoal. Falta no dia 14. Ô, viado. Vídeo 3, professor, já tem a outra de ontem. Deixa pra descarregar. Hoje é dia... Não. A outra é pro dia 12, eu acho. Não, porque eu coloquei pra dia 13 também. Dia 13? Então fica essa pro dia 13. Deu a de ontem que tá errada. É a de ontem que tá errada, tá? A de ontem era pro dia 12, eu coloquei 13. Fechou, professor? Por que o professor fez uma carinha triste ontem? Porque era pouco exercício. É. Agora pode guardar o material? Mais ou menos. É um tanto bom de exercício até. Agora pode. Oitavo ano, C.